A paz, amados. Hoje a palavra que eu trago, que o Senhor colocou no meu coração, está em Mateus 19. E o tema desta mensagem é divórcio e um novo casamento. O que você não sabe. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém? Esta palavra, ela é uma palavra que fala muito ao meu coração. Ela entrou na minha vida logo um pouco depois que eu me converti. Esse texto foi me apresentado pelo Senhor e ele começou a ministrar comigo acerca desse texto. Eu não era casada ainda, nem namorava, e o Senhor ministrava comigo esse texto e eu assim não entendia muito bem o motivo daquela ministração, muitas dúvidas, muitos pontos de interrogações começaram a vir. E durante a minha caminhada e durante também meu deserto, o Senhor foi me mostrando. Foi até que um dia eu cheguei a um texto que falava exatamente tudo aquilo que o próprio Senhor estava falando comigo durante alguns anos. E aqui cabe a gente destacar, porque muitas pessoas, né, usam esse texto de Mateus 19 para permitir, né, o divórcio. Só que esse texto não é bem uma permissão para o divórcio. Pelo contrário, Jesus não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas precisamos entender algo. A lei que Deus veio cumprir foi a lei de Deus. Quando a lei dos homens, ela fere o princípio do Deus, ela não deve ser cumprida pelos homens. A lei que os homens devem colocar em primeiro lugar é a lei de Deus. São os seus mandamentos. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e precisamos entender. Amém? Então, aqui, uma pergunta que nos cabe com esse texto é a seguinte: Deus permitiu o homem ou a mulher divorciar e se casar novamente? Deus, ele aprova que alguma pessoa se case com alguma pessoa que está divorciada? Então, a gente precisa analisarmos bem as passagens da palavra de Deus que tratam sobre o assunto casamento, que tratam sobre o assunto de divórcio. E
devemos compreender à luz da Bíblia e a revelação que o Senhor nos dá, para que a gente não acabe cometendo um erro. E uma coisa que, primeiro, a gente tem que nos focar é sobre a regra geral do tema, né? Sobre o divórcio. E depois abordarmos, né, as exceções. Se nós abordamos as exceções primeiramente, nós vamos acabar cometendo um erro maior. E faríamos a exceção à regra e da regra à exceção. E assim nós estaríamos nos contradizendo ao ensino do Senhor, né? E devemos também abordar o aspecto bíblico. Os casos particulares que às vezes alguma igreja, alguns pastores acabam tendo que resolver. Primeiramente, o que Jesus ele falou acerca do divórcio, né? Acerca do novo casamento. E a gente precisa, né, lermos tanto aqui em Mateus como nos livros de Marcos e no de Lucas esse assunto. E depois a gente fazer uma análise, né, a exceção que foi assinalada por Jesus e por Moisés. Amém? Lá em Marcos, capítulo 10, dos versículos 11 e 12, vai dizer o seguinte: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vocês entenderam que qualquer marido que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Lá em Lucas 16, 18 vai dizer: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Em Mateus 5, 32, já vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. E em Mateus 19, que foi nosso texto lido, 19:9, vai dizer o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, algumas versões fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bem, como podemos observar lendo esse texto, Jesus ele vai estabelecer uma regra geral e uma cláusula de exceção. A exceção desta cláusula geral é a não ser por causa de fornicação. E cabe destacar que nem nos livros de Marcos, nem de Lucas, incluem a cláusula de exceção. Somente no livro de Mateus, essa exceção ela é explanada. O fato de Mateus ser o único a incluir essa cláusula de exceção não tem nenhuma razão que... Não tem assim... A gente vai tentar explicar um pouquinho mais à frente essa razão de Mateus tá colocando essa cláusula de exceção, né? Mas na regra geral, a gente pode dizer o seguinte: é que o Senhor, né, ele estabeleceu que no caso das pessoas que se divorciam e se casam de novo, sem que exista o precedente da fornicação,
e a não ser por causa da fornicação, eles cometem adultério. Então, a gente pode analisar alguns casos. Um dos casos que a gente, de umas possibilidades, como, por exemplo, a primeira possibilidade, Deus, ele permite, vamos lá perguntar, Deus, ele permite a um homem divorciar-se de sua esposa e casar-se com outra mulher? Ou uma mulher divorciar do seu esposo e casar-se com outro homem? Bem, a resposta, né, se a gente considerar várias questões, né, humanas e tudo mais, está no seguinte: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério, como está descrito ali em Marcos 10, dos versículos 11 a 12. Uma segunda possibilidade, a gente poderia perguntar: é permitido que uma mulher que foi repudiada pelo seu esposo possa se casar com outro homem? Ou um homem repudiado por sua mulher, né? A mesma pergunta cabe. E lá em Mateus 5,32 a gente vai nos dizer o seguinte: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Então, amados irmãos, é preciso que a gente pegue a Bíblia e a gente comece a perguntar para a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem resposta para nossas vidas. E um terceiro caso que a gente poderia nos perguntar, que poderia ser perguntado: Deus, ele permite que alguém se case com uma pessoa divorciada? A gente vê essa permissão na Bíblia? A Bíblia está dizendo que pode se casar com uma pessoa divorciada? Bem, a resposta vai estar lá em Mateus 5,32, Mateus 19,9 e Lucas 16,18, como a gente leu, que vai dizer o seguinte: e quem casar com a repudiada comete adultério. E é preciso entender que os adúlteros, a palavra de Deus vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Foquem nisso. Amém? E um quarto caso que nós poderíamos perguntar: se o adúltero libera a mulher, a primeira mulher, para casar-se com outro, né? Aquele esposo, ele liberou a mulher para casar com uma outra pessoa. Não, diz lá, pode se casar com outra pessoa, toma aqui o divórcio. A palavra vai dizer: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Então, independente se o esposo deu a carta de divórcio e falou: você está livre para casar com outro, se a pessoa que estiver casando com aquela pessoa que foi repudiada pelo marido, ela vai estar cometendo adultério. E qual a condição espiritual dessas pessoas diante de Deus, né? Jesus, ele vai declarar que os que se divorciam e se casam de novo, ou os que se casam com pessoas divorciadas, estão em adultério. Todos esses textos relatam isso de modo claro e conclusivo. E a gravidade disso tudo, irmãos, que a gente precisa nos atentar, é que enquanto essas pessoas que foram repudiadas ou que repudiaram estão vivendo com uma outra pessoa ou se casaram de novo, elas estão numa relação ilícita e elas seguem em estado de adultério. Portanto, se Jesus voltar, essas pessoas são o quê? Adúlteros. Se não houver arrependimento, se elas não se converterem dos seus maus caminhos, elas herdam o reino dos céus? A palavra de Deus é clara. Não herdarão o reino do céu. Assim como os fornicadores. Eu creio que todos aqui saibam, né?
o que é fornicação. E aqui depois eu vou tentar explicar um pouquinho a questão dessa palavra fornicação, está sendo usada no texto, né? Mas algumas traduções trazem prostituição. E fornicação é o quê? Casamento fora, sexo fora do casamento, né? Sexo fora do casamento se a pessoa não está casada. Então a gente tem que entender o seguinte, olha só. A gente tem que entender que se a pessoa é casada, há o adultério. Se a pessoa não é casada, é a fornicação. E a gente vai entender porque ali, nesse contexto de Mateus 19, os fariseus, eles estão, né, fazendo todas essas perguntas a Deus. E quando a gente precisa entender o contexto daquela situação, daquela pergunta. Porque naquele tempo, né, Jesus, ele veio por Maria, né, através da ação do Espírito Santo, e José assumiu Jesus. Só que muitos diziam que Jesus era filho, né, de Maria, por traição a José. Por quê? Quando Maria ela foi visitada pelo Espírito Santo e engravidou, ela morava com José. Porque naquela época, se a gente for ver o contexto da situação, naquela época, os judeus, né? Os judeus, né? Eles entravam numa situação de noivado por um tempo e moravam junto. Eles coabitavam sem ter relações, sem fornicarem, até vir o casamento, né? Eles começavam a viver, era tipo um contrato ali que fazia entre as famílias e eles começavam a desenvolver ali aquele relacionamento já morando junto. E diziam que, né, Maria teria traído José, teria engravidado e por isso os fariseus faziam aquelas perguntas naquele momento. Então ali Jesus ele está colocando as coisas no lugar, né? E eles queriam afrontar Jesus e ao mesmo tempo questionar, né, a questão da carta de divórcio dada por Moisés. E a gente seguindo aqui, né, vai falar exatamente, a gente pode falar exatamente, né, dessa interrogação dos fariseus, que eles falam, é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tanto no livro de Mateus como no Marcos, vai esclarecer que a intenção dos fariseus era tentar a Jesus. Eles queriam que Jesus se contradissesse por conta da lei de Moisés, a fim também de que ele fosse desacreditado como enviado de Deus. Mas Jesus ele não vai contradizer, né, a lei de Moisés. Ele vai declarar o seguinte: não vim para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Que nem diz lá em Mateus 5:17, do capítulo 17 ao 19. Moisés não falou por sua própria conta, senão da parte de Deus, o mesmo que Jesus. No que se refere à lei moral, Jesus e Moisés coincidiram em tudo. Jesus ele não exigiu uma justiça maior do que a de Moisés, senão maior que a dos escribas e fariseus que faziam uma aplicação tendenciosa e errônea da lei. A resposta de Jesus diante dessa pergunta vai ser um verdadeiro não. E é fundamentado no não de Jesus, e citando justamente o texto de Moisés, lá em Gênesis 2:24, que vai se tratar da lei fundamental estabelecida por Deus ao instituir o matrimônio, que vai dizer o seguinte: por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus ele ainda vai reforçar, dizendo, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos, ele também, ao relatar esse mesmo episódio, ele vai dizer que os fariseus perguntaram se era lícito ao marido repudiar sua mulher, sem agregar, né, por qualquer motivo. E a resposta de Jesus em ambos os casos foi a mesma.
E aí, então, os fariseus, eles tentam, né, contra-atacar Jesus diante da negativa dele. E eles acham, né, que descobriram uma contradição com a resposta de Jesus, né? E uma contradição entre Jesus, o que Jesus disse e o que Moisés tinha feito. E perguntaram, né? Então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Querido dizer, como é que tu dizes não quando Moisés diz que sim, né? Aí Jesus, ele não vai ignorar a única exceção que a lei fazia quanto ao divórcio, de acordo com o que é dito lá em Deuteronômio 24, 1-4, né? Que a gente pode ler aqui, que vai dizer o seguinte, é bom a gente dar uma lida para a gente compreender tudo que está escrito na palavra do Senhor, que essa palavra é verdadeira e fiel, amados. E a gente lendo a palavra, a gente descobre, revela a verdade. E vai dizer o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a dirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Viu? É assim que casar. É bom vocês ficarem atentos. Assim que casar, o homem encontrou algo indecente. Assim que casar. Não é daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Assim que casar. Acabou de casar. Assim que casar, né? Então, vamos entrar. Os fariseus, é importante dizer que, através da carta de divórcio que Moisés deu, eles, na verdade, começaram a usar essa prerrogativa como algo que era uma exceção, como uma cláusula geral, como uma regra geral. É preciso a gente frisar isso. Então, Jesus, ele vai apontar a razão da exceção. Pela dureza de vossos corações, ele vai dizer: Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Não era assim o plano de Deus, né? E a gente precisa citar aqui que naquela época, naquele contexto ali, né, as mulheres casavam. Então o homem encontrou que indecente, não é falado aqui, mas eu posso conjecturar que, por exemplo, as mulheres casavam virgens. Se a gente vê, se lembrarmos de como era, né, os casamentos, que a mulher era ali despojada pelo esposo, o esposo pendurava aquele lençol sujo de sangue para mostrar que, né, ele se casou com uma mulher virgem. Então tinha todo esse ritual que era feito, né, todo todo esse momento, né, do casamento que era feito, e as pessoas comemoravam, não sabe, quando via aquele lençol, aquele ato e tudo mais. Então, aqui eu posso supor que era isso. O cara casa com a mulher e a mulher não é mais virgem, né? E ela não era mais virgem. Ele não tem o lençol para mostrar, então ele podia dar carta de divórcio. Porque se naquelas situações a mulher casava sem ser virgem, muitas delas eram apedrejadas, tá? E ele podia deixar e apedrejar. Então, foi por isso que houve a carta de divórcio, para eles deixarem a mulher ir embora quando tinha essas condições, visto que poderiam ser mortas. E a gente pode aqui citar também, né, o único caso de divórcio que foi permitido no Antigo Testamento. Em que caso Moisés ele permitiu o divórcio? A resposta, né, vai estar exatamente nesse texto que a gente acabou de dizer.
quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela e ela não achar graça aos seus olhos por haver encontrado nela coisa vergonhosa, né? Coisa feia, falei, é uma carta de divórcio, né? Então a gente precisa nos atentar para o tempo, né? O momento que isso pode produzir divórcio, que fala aqui, é logo que o casamento é consumado. Vocês se lembram, né? Vamos para as leis dos homens, que os casamentos podiam logo ser anulados. Então tudo isso vem dessa situação. Só que os homens, eles foram o quê? Causando as regras de exceção uma regra geral, através das suas leis humanas, mas ferindo o princípio de Deus. E toda lei do homem que fere um princípio de Deus, ela não deve ser seguida por nós, entendeu? A gente primeiro vai ter que seguir a lei de Deus. Amém? Então, a segunda coisa vai ter as condições em que esse divórcio é permitido. E aí vai dizer o texto: se não achar graça aos seus olhos por haver encontrado nela coisa feia, coisa vergonhosa. Então é aquilo que eu falei, como essa expressão ela não foi muito explícita, o que seria essa coisa vergonhosa, o que seria essa coisa feia, deu, né, várias interpretações foram feitas, né, e entre os próprios judeus. Lá na época de Jesus, mais liberais, né, que sustentavam que o homem podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. Outros já seguiram uma interpretação, né, que afirmava que a coisa vergonhosa se referia ao adultério. Nesse caso, não seria nem adultério, porque a mulher estava casando ali no momento. Se ele casou, consumiu, então eu diria fornicação, né? A mulher, ela teria, mas é porque antigamente usava muito a palavra adultério para aqueles que já estavam numa condição de noivado, e então, como eu expliquei anteriormente, quando Maria e José estavam naquela condição. Maria e José ainda não era casado, né? Eles estavam nessa condição de noivado quando a Maria concebeu Jesus. Por isso, José ele tenta deixar Maria quando descobre que Maria está grávida de Jesus, porque ele sabia que o filho não podia ser dele. Vocês entendem? Tudo na Bíblia tem uma ligação, então a gente precisamos estar atentos com essas situações, porque se José fosse casado com Maria, ela ia engravidar e ele acharia que o filho era dela. Entendeu? Então a gente precisa termos esse discernimento, pedirmos esse discernimento da parte do Senhor. Amém? E os versículos 2 e 3 e 4 de Deuteronômio de 24 vão dizer várias coisas. Que a ruptura ou divórcio devia acontecer formalmente por escrito e era de caráter definitivo, né? Que neste único caso os divorciados ficavam livres para casar-se com outra pessoa. Praticamente significava o quê? Anulação do casamento, do matrimônio recém-contraído. Olha como eu falei, né? Sobre essas questões que a gente precisa ver, todo esse contexto, tudo a história do que foi se perdendo com o passar dos anos, o que os homens foram criando de leis para poderem se favorecer, mas que contrariam a vontade de Deus, que contrariam o princípio de Deus. E o que o primeiro marido não podia voltar a tornar a mulher que havia repudiado se ela tivesse unido ao outro marido depois. A dificuldade, né, com essa passagem está no verso 1, por sua aparente, né, falta de clareza, por não explicar o que o que seria, né, esse estado, né, de não achar coisa feia, coisa vergonhosa. Mas aí Jesus ele vem para trazer e esclarecer aquilo que não estava claro aos olhos dos homens, e vai dizer: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Então ele aqui amarra, e ele precisa a gente ir no original grego, tá? Porque essas palavras estão interpretadas, estão traduzidas de várias formas na Bíblia, mas aqui ele está falando porque ele está dando resposta.
a dúvida que se tinha. Então, a não ser por causa de fornicação. Então, se eles estão casados, a mulher só comete fornicação se ela o quê? Fez sexo antes do casamento. Então, ali, o que eu falei. Então, a condição era, achou coisa vergonhosa, o que? Ela não é mais virgem. Ela se deitou com o homem antes de casar, porque se eu estou tomando ela para o esposo e eu não deitei com ela o quê? Ela se deitou com outro homem. E isso era a causa vergonhosa, né? Que era explanada nessa situação. E quando a gente vai aqui na cláusula de exceção, né? A não ser por causa de fornicação, e é preciso, né, a gente entrar, né, nessa passagem e entender o significado da palavra fornicação. Se a gente aplicasse apenas o seu significado, né, porque ela pode assumir vários significados na Bíblia, mas a gente precisa ver alguns exemplos que estão na Bíblia da palavra para a gente poder aqui interpretar ela da forma correta. É que nem, por exemplo, a palavra mundo, que em grego ela é cosmos, tem nas escrituras diferentes significados. Em Efésios 1, 4, ela vai ser sinônimo de universo. Já no Salmo 24, 1, do planeta Terra. Em Jó 3,16, vai falar de toda a humanidade. Em Jó 2,15, se refere ao sistema da sociedade atual, né? Então, a gente não pode fazer uma soma total dos diferentes significados dessa palavra que é usada aqui na Bíblia, né? Porque, tipo assim, é usada a palavra que porneia, né? E que ela tem 5 significados diferentes. Que a primeira, relação sexual entre solteiros, fornicação, que vai estar lá em 1 Coríntios 7, 7, qual o texto aí? 7, né? 1 Coríntios 7, que é união e fornicação também, segunda no estado, só que vai estar falando sobre união ilícita, proibida pela lei de Deus, que vai ser falado em 1 Coríntios 5, 1. E vai ter também como significado de fornicação todo tipo de pecado sexual, incluindo adultério. Que vai falar em 1 Coríntios 6, 13 ao 18, tá? É bom que vocês leiam essas passagens. Eu não vou entrar aqui nelas, eu quero adentrar numa forma geral, porque é bem grande, né? Essa palavra do Senhor. E também 5, né, de fornicação, que fala sobre infidelidade espiritual e idolatria, que fala lá em Jeremias 3,6. Então, a gente não pode dar a palavra fornicação a soma de todos esses significados, mas a gente tem que ver o contexto. E o contexto aqui já foi claro, foi falado, né? Se a gente pegar todos os textos que são citados. Cristo, né, Jesus Cristo, ele vai afirmar em Lucas 16, 18, que todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e que casa com quem foi repudiada pelo marido também comete adultério. Né? A gente vai observar que o adultério cometido por um homem não libera a esposa inocente para poder casar-se com outro. O mesmo texto, Mateus 19, 9, se lermos com cuidado, nos impede de darmos à palavra fornicação o significado de adultério, pois ainda que marido tenha cometido adultério, ao divorciar, se casar com outra mulher, Cristo adverte que a mulher repudiada inocente comete adultério se casar com outro. Entenderam? Portanto, a gente não pode considerar o adultério como motivo de divórcio com a possibilidade de contrair novo matrimônio. Não seria lógico, não seria racional, não seria o princípio de Deus, se estaria ferindo o princípio de Deus e da sua palavra. E de acordo com o sentido dos textos, desses textos comparativos que a gente faz da palavra fornicação, como em Mateus 19, 9 e Mateus 5, 32, elas não vão ter o significado de adultério. Os dois possíveis sentidos dessas palavras são ter praticado relações sexuais sendo solteiro ou estar em uma união ilícita que deve ser dissolvida. Vamos pensar o seguinte: a pessoa era casada, casou com outra pessoa e está se divorciando de novo, que é o que acontece a maioria das vezes, né?
Então, essa pessoa que está no segundo casamento, porque já foi casada, ela está numa relação ilícita. Então, mesmo que venha, né, ela pode sim aí, nesse caso, contrair a carta de divórcio, porque esse não é o marido dela, né? Ela está numa relação que deve ser dissolvida. É também importante notar, né, que Jesus ele nunca disse, a não ser por causa do adultério, que na palavra grega é a palavra moicheia, e sim a não ser por causa de fornicação, que é a palavra grega porneia. E quando uma pessoa divorciada se casa com outra, nunca disse porneia, e sim moicheia. Entenderam? Então, as próprias declarações de Jesus impedem de darmos a palavra porneia o significado de adultério. Então, ela tem que ser traduzida como fornicação, assim como isso é feito em várias palavras, ou prostituição, até usando a palavra prostituição, mas também aqui no sentido mais é fornicação mesmo. Então, isso tudo explica o que foi dito por Moisés. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graças a seus olhos, por não haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio. O que um homem pode encontrar de decente uma mulher ao casar-se com ela? Pergunta que deve ser feita. O sentido mais provável dessa pergunta é o quê? É descobrir que essa mulher não é virgem. Quando aparecia esse tipo de situação, ao casar-se, vamos lá no contexto, existiam dois procedimentos segundo a lei. Se o casal estava em litígio, o marido podia enfrentar o julgamento público. Se a questão fosse sem litígio e ele não a quisesse como esposa, deveria escrever uma carta de divórcio e despedi-la definitivamente. Amém? Lá em Deuteronômio 22, 13 e 21, vai explicar o procedimento a ser seguido em caso de litígio entre o marido e a mulher, e que se requeria para sua resolução um julgamento oficial, tá? Então, quando vocês quiserem, vocês podem estar lendo esse texto, porque aí vai falar que se fosse comprovada a inocência da mulher e sua virgindade, ele deveria pagar uma multa ao pai dela e ela ficaria sendo sua mulher e ele, por todos os seus dias, não poderia repudiá-la, tá? Está lá no versículo 19 de Deuteronômio 22. Mas se fosse demonstrado que ela não era virgem no momento em que se casou, ela devia ser apedrejada e morta. Por isso a carta de divórcio. É o que está dizendo ali no versículo 20 e 21, tá? Deuteronômio 22, do 13 ao 21, tá? Eu não vou estar lendo aqui, mas eu peço aos irmãos que leiam. Lá em Deuteronômio 24, 1, né? 24, do 1 ao 4, vai falar do outro procedimento a seguir quando surgir o problema. Se o marido quisesse anular o casamento recente por haver encontrado nela coisa vergonhada, que ela não negava, escrevia uma carta de divórcio e ambos ficavam livres. Cristo, ele se refere a esses casos ao dizer, a não ser por causa de fornicação. Ou seja, somente nessas circunstâncias, se o homem se divorciar e se casar de novo, não comete adultério. E se a mulher repudiada se casar com outro, não comete adultério, nem o que se casa com ela. Amém? Naturalmente, o marido tem outra possibilidade, perdoá-la e recebê-la como sua esposa. Ele não precisava, né, da carta de divórcio. Ele podia aceitar que ela não era virgem e poderia ficar com ela ali. Então, a gente pode, com tudo isso, dizer que o ensino de Moisés e de Cristo eles se coincidem. Cristo em nenhum momento contradisse Moisés, mas ele confirma o que Moisés diz e esclarece a dúvida daquele povo. Mas por que Mateus ele é o único a incluir a cláusula de exceção no texto, né? Então, uma coisa que a gente pode pensar é que Mateus ele escreve seu evangelho para os judeus e toma cuidado de mencionar a exceção para que não pareça que tenha tido uma contradição entre Moisés e Jesus. Então, a cláusula de exceção, na verdade, tem um uso prático e muito remoto, né? Qual era a intenção da lei em Deuteronômio 22, né, do 13 e 21, e Deuteronômio 24, né, que fala sobre essa questão? Advertir todas as meninas e donzelas, né, de Israel a manter a sua virgindade até o dia do casamento. E que se alguma menina tivesse pecado, perdido sua virgindade, sabendo os riscos que corria, confessasse antes de casar seu estado a seu pretendente. E o mesmo devia fazer ao marido.
que no caso em que a mulher estivesse em falta e o marido não a quisesse como esposa, houvesse uma opção pacífica para resolver o conflito sem necessidade de recorrer a um julgamento público e a consequente pena de morte daquela mulher. Proteger a mulher repudiada para que o homem que a houvesse repudiado não tivesse dali em diante mais nenhum direito sobre ela. Deixar ambos livres para construir um novo matrimônio, pois praticamente se tratava de uma anulação do casamento recém-realizado, né? Então, a gente, depois de ter esclarecido isso, a gente precisa ir lá, que é no Novo Testamento, nas instruções do Paulo, sobre acerca do casamento, que vai estar em 1 Coríntios 7, que vai dizer, né, o seguinte. Ele vai começar, né, dando conselhos pessoais, né? Ele vai recomendar os solteiros, as donzelas, as viúvas, que se elas têm um dom de continência, sigam seu exemplo de manter-se em celibatário, né? E se dediquem ao Senhor, ou seja, que não se casem. Mas deixa muito claro que se elas se casarem, elas não pecam. Se casarem, fazem bem. Se não casarem, fazem melhor. Mas em um lugar ele vai dizer que os divorciados que se casarem não pecam. E lá nos versículos 10 e 11, ele vai falar da situação dos casados, que essa passagem é muito importante aqui para nosso esclarecimento, que ele vai dizer: todavia aos casados, mando, não eu. Olha só, prestem atenção, mando não eu, mas o Senhor está mandando. Ele está falando algo que o Senhor mandou, né, que Jesus mandou ali para estabelecer, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O Senhor, né, ele disse claramente que não se separem. Mas se a separação ocorrer, seja por qualquer motivo de desobediência ao Senhor, porque a convivência se tornou insustentável, ou porque o cônjuge, né, incrédulo, decidiu se divorciar, né? As únicas duas opções que se tem é fique sem casar ou reconcilie com o marido. É claro o texto. A separação, né, ela é um erro que às vezes também não se pode evitar, né? Um dos cônjuges às vezes não consegue evitar. Mas o novo casamento, ele seria um segundo erro, muito mais grave do que o primeiro. Porque, segundo as palavras de Jesus, estaria cometendo adultério. Assim, Paulo enfatiza: ordeno não eu, mas o Senhor. O Senhor está mandando, ele está ordenando. E a gente tem que estar em obediência à palavra do Senhor. E nos versículos 12 a 16, Paulo ainda vai abordar uma situação pontual. O caso de um casamento em que um dos dois se converte e o outro não. E quando a gente lê esses dois versículos, fala: o cônjuge crente não deve abandonar o não crente. Se o cônjuge não crente se separa, o crente deve aceitar com paz essa situação. Em nenhum lugar nesse capítulo vai se dizer que o crente abandonado por seu cônjuge infiel pode voltar a casar-se. E os que vêm ali, às vezes, no versículo 15, uma liberdade para se casarem com o outro, estão tirando o texto do contexto. Se considerarmos os versículos 10 e 11, né? Porque Paulo ele vai deixar bem estabelecido que se acontecer a separação, deve ficar sem casar. Vou aqui ler, que é importante ler esse versículo 15, que ele vai falar o seguinte, ó. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. É para estar ali separado, mas vai viver para o Senhor, entendeu? Então, a gente não pode dizer que ali está tendo uma. Deus, a palavra de Deus está dando uma liberdade para o casamento. Amém? E o único caso que Paulo ele vai dizer que a mulher está livre para construir um novo casamento é se ela ficar viúva. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, né? Então, a palavra de Deus ela é clara, né? Ele vai falar: a única condição é se o marido, um dos cônjuges, morrer. Amém? Em Romanos 7, nos versículos 2 e 3,
Paulo ele vai falar de um outro assunto, mas referência ao mesmo princípio, porque ele diz o seguinte: porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, de sorte que enquanto viver o marido será chamado adúltera, se for de outro homem, mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Claro, Novo Testamento, palavra do Senhor. Então, né, a gente precisa entender que Deus ele odeia o divórcio. Ele vai falar, né, no texto que ele odeia o divórcio. Lá em Malaquias, né, 2, Jesus ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para o qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito, porque somente um. Não é que buscava descendência piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto, abomino, odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Amém? Então, se para Cristo divorciar-se, casar de novo é adultério, eu pergunto, não cometer adultério é o ideal, o mínimo que Deus exige de nós, né? Não diz a palavra de Deus que os adúlteros não herdarão o reino dos céus? Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, vocês podem estar lendo, diz exatamente isso. Então, o ideal é que o marido, né, ele ame a sua esposa, que a sua esposa ame a seu esposo, né? E o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, conforme o Senhor ordenou. E a gente, para resumir, a gente pode dizer o seguinte: divorciar e casar-se de novo é cometer adultério. Casar-se com uma pessoa divorciada é cometer adultério. Repudiar o cônjuge e expô-lo ao adultério. O adultério de um dos dois não libera o cônjuge inocente para casar-se com outro. Se um casal se separar, ambos têm apenas duas alternativas: ficar sem casar ou conciliar-se com o marido. Em um matrimônio misto, o cônjuge crente não deve tomar a iniciativa da separação. A única exceção permitida de divórcio com a possibilidade de novo casamento é quando ao casar-se se descobre que houve imoralidade sexual, fornicação, e essa permissão é por causa da dureza do coração, ou seja, aquilo que a gente falou ali logo quando o casamento foi feito, né? O fato das leis de um país permitirem divórcio não modifica em nada a situação dos cristãos, pois nós estamos sob o governo de Deus e de suas leis, que permanecem para sempre. Então, toda lei, como eu disse, que fere os princípios do Senhor, elas não devem ser consideradas leis para nós cristãos, e sim, as leis de Deus devem estar em primeiro lugar, e a essas que devemos obedecê-las. Amém? Então, espero ter esclarecido, né, através dessa palavra que o Senhor nos colocou, uma palavra de ensino, e espero ter trazido aqui algumas elucidações para alguns irmãos, que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém.